Deus é louvado, meu irmão, que a cada dia eu e você possamos louvar, exaltar a Deus, o nosso grande e maravilhoso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida para mim, para você, para todos nós. Meus irmãos, eu estava aqui nesse momento meditando a palavra de Deus e me veio o pensamento, a lembrança, na verdade, de muitas coisas que a gente termina hoje, quando a gente vai evangelizar, a gente termina ouvindo, né? E isso muitas vezes traz assim uma tristeza para a gente pela falta de conhecimento, pela falta talvez de discernimento de alguns, né? Quando eles referem a Bíblia como um livro antigo, um livro ultrapassado. Bem verdade que a Bíblia é antiga porque foi inspirada por Deus em uma época em que a gente não era, talvez, nem projeto de vida. Então, a Bíblia, ela é atualíssima. Por quê? Porque Deus, quando inspirou os discípulos no passado, ele já pensava nessa nova geração, em todos nós hoje. Deus é aquele que é o dono de todo o tempo. O tempo que a gente pensa, o tempo que a gente, vamos supor, que a gente tem como um ano, para Deus é totalmente diferente. Deus, ele é o próprio autor da nossa vida, é o próprio autor do tempo, e ele inspirou os discípulos já deixando um recurso para todos nós sabermos que ele é o controle de tudo, que não existe nada ultrapassado, que ele fala, quando você começa a ler a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, você percebe que Deus, ele coloca coisa assim e diz, e esclarece que é de geração a geração, que é para todo o povo dele. Então, se eu e você declaramos ser povo de Deus, a gente precisa se endireitar conforme está a palavra de Deus, se endireitar conforme os mandamentos dele, se endireitar conforme a disciplina do nosso Senhor, do nosso eterno Pai, porque não existe filhos longe de mandamento de pai e mãe. O filho, ele precisa ter a referência de um princípio e um valor de uma família, de um pai e de uma mãe. Então, se eu me declaro ser filha de Deus, eu preciso obedecer, eu preciso fazer da minha vida em todas as áreas de acordo com o que está na palavra de Deus. E hoje eu quero, meus irmãos, ler aqui em Isaías 44, do versículo 1 ao 9, que a gente vai entender que em todo o tempo Deus tem animado o povo dele. Então, se você declaramos ser povo de Deus, a gente tem que ter ânimo, tem que ter ânimo, tem que ter obediência, tem que ter estudo bíblico, sim, para cada dia a gente estar respaldada nessa palavra que é vida. Quando a palavra está dentro de nós, o nosso corpo, a nossa vida se movimenta de acordo com o Espírito de Deus. Então, glórias a Jesus. Então, diz assim, o subtítulo, Deus anima o seu escolhido. Aí, segue dizendo, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem eu escolhi. Você é um escolhido de Deus? Você é o povo de Deus? Então, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Você acredita ser formado por Deus, ser criado por Deus? Então a palavra é para você, é para mim. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum,
a quem escolhi? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, oh glórias a Jesus, e a minha bênção sobre os teus descendentes, que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. E brotarão como erva, como salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na sua mão, que pertence ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, olha aí, e fora de mim não há Deus, fora do nosso Deus não há outro para nós. Não tem que haver outro para nós. Filho de Deus só tem um Deus. E quem proclamará o futuro como eu, e anunciará isto e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, olha aí, eterno, de eternidade, que a eternidade contempla início, meio e fim. E anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Olha aí a confirmação da palavra de Deus, que não está ultrapassada, nada, que a palavra de Deus é atual para nós hoje. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vulo fiz ouvir e não vulo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Olha aí, você é testemunha do Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jeová, meus irmãos e minhas irmãs. Então está aqui encaixado, olha. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha. Que eu a conheça, desculpe. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidades, e suas coisas mais desejáveis são de nenhum prestígio. Suas próprias testemunhas nada veem, nada entendem, para que sejam envergonhadas. Então está aqui a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou afirmando, é a palavra de Deus, está escrito na Bíblia, no Evangelho, em Isaías 44, no versículo 9, para mim e para você. Lermos, começando do capítulo 44, do versículo 1 ao 9. Então leiam, meus irmãos, que cada vez que a gente lê, a gente não vai ficar de palavra de ninguém, a gente vai se firmar na palavra de Deus e saber que é Deus que está falando conosco. Amém? Deus é louvado sempre em nossas vidas. Amém, Jesus.